Olá, sejam bem-vindos. Vamos fazer aqui a apresentação do sistema chamado Assistente Digital. Ele serve para automatizar tarefas digitais no seu computador. O objetivo dele é suprir necessidades onde você tem uma tarefa repetitiva para fazer a partir de um conjunto de dados. Por exemplo, digamos que você tem uma planilha com e-mails, telefones, nomes de clientes ou outros dados e precisa efetuar uma ação de envio de mensagem, e-mail, preenchimento de formulários ou outras tarefas usando esses dados. É justamente para esse tipo de situação que esse sistema foi criado. Então aqui no site, o endereço completo está na descrição do vídeo. Você pode baixar a versão de demonstração, ver como ele funciona e se atende ao que você precisa em termos de automação. Antes de começar a entrar em detalhes um pouco mais técnicos para explicar o sistema, eu vou abrir o sistema e vou fazer uma breve demonstração, pois isso já vai mostrar o potencial do que ele é capaz. Eu venho aqui na seção de scripts, vou dar um duplo clique nesse aqui que se chama automação WhatsApp e aqui a gente vai ver alguns poucos comandos, nomes de funções aqui do lado esquerdo. E aqui o objetivo é a gente automatizar o envio dessa mensagem que está definida aqui para uma lista de contatos. E onde é que fica essa lista de contatos? Fica aqui na aba Dados. Aqui você está vendo que tem os números de telefone e um separador, que é um ponto e vírgula, e depois temos o nome do contato. Então aqui vamos simplesmente rodar o script, clico no botão rodar e aí é só esperar o sistema terminar. Ele já abre com a mensagem preenchida, em seguida ele faz o envio, depois vai para o segundo contato, faz o envio e aí ele termina o processamento. Então se eu tivesse outros contatos aqui listados, tá? Ele iria fazer esse procedimento para todos esses contatos. Agora eu vou fazer uma pequena modificação no script para ele usar esse campo aqui, que eu vou chamar de nome. Então aqui a gente está vendo que em cada linha eu tenho dois valores, porque cada valor é separado por ponto e vírgula. Então aqui no script eu tenho uma função dados, claro que a gente não explicou ainda tudo como é que funciona, mas é só para você ver como tem algumas coisas que são intuitivas. Lembrando que o sistema tem uma documentação completa e em torno de 10, 20 minutos que você conseguir dedicar para aprender, depois disso você vai poder criar suas próprias automações de tarefas de forma prática e que vão lhe poupar muitas horas de trabalho. Por exemplo, uma informação interessante é que todos os comandos que estão aqui no script vão rodar para cada linha que houver aqui na tabela de dados. Então, nesse caso, o script vai rodar duas vezes, uma para essa linha e outra para essa segunda linha. A primeira coisa que ele faz aqui, ó, é pegar o valor da coluna 1, esse primeiro valor daqui, e colocar numa variável chamada fone. Agora, eu vou fazer uma modificação aqui para colocar o valor da coluna 2, que é esse segundo valor que está aqui. Se tivesse outros valores aqui, esse aqui, ó, seria o valor da coluna 3 e esse aqui seria o valor da coluna 4. Voltando aqui. Então, o valor da coluna 2 eu vou colocar em uma variável chamada nome. Essa linha daqui está dizendo, ó, bloco ler. Qual é o nome do bloco? Mensagem. Se você observar aqui, ó, tem justamente um marcador, que é um marcador de início de bloco, que ele termina com uma outra hashtag aqui no final, e aí ele está pegando esse valor aqui do bloco mensagem e está colocando numa variável chamada MSG. Enfim, aqui tem algumas outras funções, eu não vou explicar para a gente não alongar muito esse vídeo, mas o que é que eu vou fazer? Eu quero personalizar a mensagem com o nome do meu contato. Eu disse aqui no começo que o nome está sendo colocado na variável nome, para isso eu coloco entre colchetes e aí fica nome, dessa forma aqui. Vou salvar e agora eu vou mandar novamente essa mensagem e o que vai acontecer? Ele vai mandar uma mensagem personalizada para fulano, depois ele vai mandar uma mensagem personalizada para cicrano. Vai ser essa mesma mensagem, só que a cada linha ele vai substituir o valor dessa variável pelo que está lá na nossa tabela de dados. Então aqui eu vou rodar e aí a gente já vê que ele abriu o contato com o nome personalizado. Agora é só aguardar ele efetuar o envio. Vai para o segundo contato. Agora é o cicrano, faz o envio e termina. Eu vou voltar aqui para a lista de scripts
E aí você vai ver que tem um botão aqui chamado baixar exemplos. Esses exemplos são fornecidos justamente para você poder ver aplicações prontas para uso, com possibilidades do que dá para você automatizar. Aqui tem só alguns exemplos de teste, porque essa é uma versão pré-lançamento, mas a gente vai ter um conjunto de scripts disponíveis aqui para você poder baixar e estudar para poder criar suas próprias automações, tá bom? Na seção de configurações, você vai ver que você pode fazer um repositório de textos, também pode fazer um repositório de caminhos de arquivos do seu computador e também pode ter um repositório de sites cadastrados. Isso tudo facilita a criação e uso de scripts. Eu vou abrir esse outro exemplo que temos aqui. Aqui é um outro script de automação para WhatsApp. Ele vai funcionar basicamente da mesma forma. Sempre a gente vai ter aqui na aba Dados as informações que a gente vai utilizar dentro do script. Lembrando que aqui a gente pode colar os dados de um arquivo CSV. Dá para usar um botão para importar um arquivo CSV. Eu posso também arrastar um arquivo aqui para esse painel. Por exemplo, se eu quiser pegar um arquivo do Excel, eu posso abrir no explorador de arquivos, posso simplesmente arrastar ele para esse painel. Ele vai converter para CSV e vai exibir os dados aqui, já prontos para uso. Essa aqui é a primeira coluna, essa aqui é a segunda coluna. Os dados são separados por ponto e vírgula, tá bom? Então aqui, voltando para o script, esse script faz uma abordagem um pouco diferente. No caso aqui, ó, ele começa obtendo o valor da coluna 1, que está aqui logo no primeiro parâmetro, e colocando na variável chamada phone. Depois ele usa uma função chamada obter texto. Aí ele está colocando aqui um ID2 e o nome da variável onde esse conteúdo vai ser alocado. E onde é que está essa mensagem ID2? Justamente, está aqui naquela janela de textos que eu acabei de mostrar, que também pode ser aberta a partir dessa barra de ferramentas. Se eu clicar em textos, eu vou ter aqui, ó, os IDs das mensagens, eu posso filtrar também. Posso abrir a mensagem para ver como é que ela está. Então aqui nesse caso, se eu usar a mensagem ID2, ele vai pegar esse conteúdo daqui e vai colocar em uma variável da minha escolha. No caso, vai pegar aqui, ó, o ID2 e vai colocar na variável chamada mensagem, que também poderia estar definida aqui entre aspas, tanto faz aqui. Depois ele vai executar um comando que é o esquema do próprio WhatsApp para poder abrir o contato, substituir aqui, depois do código do país, o número do telefone e usa o parâmetro text com a mensagem que a gente obteve. Depois de 3 segundos, ele vai posicionar a janela do WhatsApp num local específico e fixo, porque isso vai permitir clicar sempre nos mesmos locais, tá? Isso é uma estratégia comum nesses scripts de automação. Vai pressionar a tecla Enter, isso vai fazer com que a mensagem seja enviada. Depois ele realiza alguns cliques de segurança que servem para fechar eventuais janelas de erro. Ou seja, mesmo se você colocar contatos inválidos aqui, ele vai conseguir mandar corretamente as mensagens só para os contatos válidos. Bom, isso aqui é só um pequeno exemplo. Você pode, a qualquer momento, criar um novo script com o nome que você quiser. Brincar à vontade aqui com as funções que estão disponíveis direto aqui pelo editor. Toda vez que você dá um duplo clique, ele já coloca a estrutura básica de uso das funções. Aqui pelo menu Ajuda, Tutorial Inicial, você tem a documentação completa, detalhada de tudo que o sistema faz. Ele já começa dando um pequeno exemplo de como você pode criar uma automação. Depois ele começa a detalhar como é a estrutura de comandos, como é que você faz para dar pausas entre determinadas ações, como é que você usa variáveis, como é que você usa os dados que estão armazenados no repositório de textos, sites, de links. Mais a seguir vai ter, ó, a ajuda para todas as funções com exemplos de uso para cada uma delas. Então é um tutorial completo e com uma curva muito pequena de aprendizado, ou seja, em pouco tempo você vai conseguir criar seus próprios scripts. Ou então você vai poder baixar os exemplos que são disponibilizados de cortesia para poder fazer modificações ou até usar determinados scripts diretamente para necessidades comuns que
que a gente exemplifica dentro deles. Então é isso, se tiver qualquer dúvida, você pode acessar o site do produto, tem aqui o link Fale Conosco, e aí você pode fazer as perguntas que quiser para poder entender melhor como é que esse sistema vai poder ajudar na sua rotina de trabalho. Nesse vídeo, então, a gente fica por aqui e até a próxima.